Depois da nova reforma ortográfica aprovada pelo presidente Lula, os estudantes terão que se adaptar às novas regras, que foram criadas para unificar a língua portuguesa no mundo todo. A professora de português, Carla Quadros, falou dessa nova reforma e explica como ficaram algumas palavras. A reforma ortográfica ela é válida. É importante nós salientarmos que nós já passamos por outros acordos, né? Talvez o mais próximo da gente. Em 1971, a palavra governo, por exemplo, que tinha acento. Então, nós vamos esquecendo, né, essas reformas que ocorrem na língua. Ela é válida, embora nós tenhamos algumas dificuldades no processo ainda de aprendizagem. Os alunos reclamam que ainda nem sabem o português devidamente e já passam por reforma. Mas é válida porque existe um princípio de unidade, de produção de livrescas que a gente desconhece. Então, para facilitar esse processo, eu acho que o acordo ortográfico vem ajudar muito, porque as adaptações sofridas pelos autores que publicam aqui e precisam também divulgar o seu material e seus livros em outros países de língua portuguesa, tinham que pagar essas novas adaptações. Então, o acordo ortográfico, que muda especificamente na forma escrita e não na forma falada, vem a beneficiar exatamente essa produção escrita que nós temos. Na oralidade, para o falante, para o indivíduo comum, não vai mudar absolutamente nada. Agora, para o estudante, né, para aquele que vai escrever, que vai necessitar da escrita profissionalmente, isso aí vai ter uma interferência um pouco grande, eu acredito. Vamos ver alguns exemplos então, professora? Vamos lá. Olha só, Eliud, então nós temos aqui tranquilo a palavra escrita, né, nas duas formas. Esse trema, absolutamente, ele caiu. Como eu disse para vocês, ele já não era usado. Aí vocês vão me perguntar assim, alguém vai falar tranquilo? Há muito tempo nós não usávamos o trema e nem por isso as pessoas falavam tranquilo. Já sabia, o U existe, é a pronúncia do U, o U está aí, fortemente ele é pronunciado. Por isso que eu estou dizendo para vocês que na base da oralidade nada será modificado, apenas na base da escrita. E o trema nós já não usávamos há muito tempo. Mas também outro exemplo de ideia e que também segue com assembleia, herói, são palavras que são marcadas pelo encontro consonantal aqui que nós temos, que é o ditongo, e a gente observa que são ditongos abertos. Independente da presença do acento gráfico aí, nós jamais falaríamos ideia. Sem um acento, estando ou não aí, você jamais falaria ideia. Então, por isso que no novo acordo, nesse novo momento, considerou-se que todos os encontros consonantais, vocálicos, abertos, de sonoridades abertas, não haveria necessidade do acento gráfico marcado e que não mudaria a pronúncia da palavra. Todo o encontro vocálico dobrado, isso serve para o EE também, ele vai perder esse acento que marcava exatamente a diferença do singular e do plural. Isso não vai haver mais a necessidade. Aí vocês podem me perguntar, ou o indivíduo ou o estudante, sim, como é que eu vou saber quando é singular, quando é plural? Já que era o acento que marcava essa diferença pelo contexto. Então, se eu tenho um plural os pássaros, eu vou saber perceber se está no singular ou se está no plural. O contexto é que vai marcar a diferença. Assim como para todos os acentos diferenciais, Eliud, que nós não vimos aqui, nós não temos exemplos. Por exemplo, para. Então, para de preposição e para do verbo parar. Como é que isso vai ficar? Se os acentos diferenciais caíram, o que vai desfazer é o contexto. Então, se isso é para você, eu sei que é uma preposição. Se o carro para, eu sei que é verbo. Então, o que nós sabemos é que toda palavra composta, terminada em R, e em S, ela continua separada por hífen. Então, super, mercado, super, homem. Se o primeiro é terminado em R, ele será, sintomaticamente, como antes, separado por hífen. Mas, se nós tivermos, por exemplo, uma palavra terminada com uma vogal, e ela se inicia-se, com a mesma vogal, vai haver a necessidade da separação por hífen. Se não terminarem com vogais semelhantes, elas não precisarão ser separadas por hífen como nós tínhamos antes. Então, a autoestrada era separada por hífen. Por que no novo acordo não está mais? Porque ela não é terminada por R e porque a vogal que a encerra e a vogal que a inicia são diferentes. Se a vogal que encerra e a vogal que inicia forem diferentes, nós não precisaremos mais usar o hífen. Quando nós tivermos vogais semelhantes, término de vogal, vamos imaginar que aqui nós tivéssemos uma palavra que fosse iniciada por O.
né? Aí, obrigatoriamente, eu passaria a usar o hífen, separando essa palavra composta. Caso contrário, nós só vamos ter a possibilidade de usar o hífen com vogais iguais, semelhantes, ou com palavras que terminem com R ou S. Nesse período, será permitido escrever tanto na antiga como na nova ortografia. Depois, só irá valer a nova. Para ver se as pessoas já se acostumaram com a nova reforma ortográfica, fomos até as ruas. É a palavra que está certa aqui. É a segunda palavra, tranquilo. Então a senhora já está inteirada da nova regra ortográfica, né? Realmente, porque eu já venho estudando. A de baixo. A de baixo? A de baixo. Sim, essa. Ok, então você está inteirado na nova regra ortográfica, né? Tô, com certeza.